Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um convite ao louvor e à adoração. 3 versículos você acompanha na sua Bíblia, eu vou ver na Nova Almeida atualizada. Diz assim: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Até aqui. Feche teus olhos. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de termos ouvido o testemunho da tua ação, de como o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória seja dada a ti, Senhor. Obrigado por podermos cantar, obrigado pela tua palavra aqui, Senhor. Porque é a tua palavra que fundamenta as nossas vidas, Senhor. É a tua palavra que faz com que os testemunhos que nós vemos, que eles encontrem lugar de morada no nosso coração, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo já tem revelado nas Escrituras. E eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Ministra o nosso coração pela graça em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, louvado seja Deus por essa jornada que a gente teve até aqui. 15 salmos. Eu confesso para os irmãos que para a minha vida foi muito produtivo. Eu aprendi demais com esses salmos. Eu aprendi demais lendo as Escrituras e vendo como o Senhor lidou com o povo em toda essa caminhada. Nós chegamos hoje nesse último salmo dos Cânticos de Romagem, com a ideia de que o povo agora já está no templo oferecendo sacrifícios e louvor a Deus. Nesse último salmo de peregrinação, nós percebemos o quanto Deus foi bom com o povo, os conduzindo até o interior do santuário, do tabernáculo da casa do Senhor. Esse aqui é o salmo da chegada. Se os 3 últimos compostos é o salmo da caminhada pelos caminhos de Jerusalém, a chegada aos portões, esse é o salmo onde o povo de fato está diante do Senhor para louvar a Deus, e eles têm muitos motivos para louvar o Senhor. Nós temos muitos motivos para fazê-lo. Nós vemos desde o decurso da revelação de Deus em toda a caminhada com esses salmos do 120 ao 134. Deus já conduzira o seu povo pelo deserto, tirou-os da angústia. Deus se mostrou como o socorro que vem do alto. Deus já alegrou o coração deles quando eles chegaram a Jerusalém, pararam os pés às portas e se alegraram. O Senhor já havia mostrado misericórdia, já havia livrado da destruição, forneceu proteção, fundamentou a sua confiança. Deus restaurou a sorte do povo, levando-os a sonhar de alegria. Edificou-os novamente como um único povo e deu-lhes posteridade, abençoou os seus filhos, as suas casas, o seu trabalho. O Eterno lhes atendeu a oração súplice e quebrou o poder dos ímpios que pesava sobre eles, e eram como que lavradores por sobre as suas costas, abrindo as suas costas. Eles oraram e o Senhor perdoou os seus pecados, tratou seus corações, livrou-os da arrogância e deu-lhes humildade. Deus cumpriu as suas promessas acerca do trono de Davi, reunindo o povo agora unanimemente para celebrar ao Senhor. E agora eles chegam no ápice disso tudo, quando eles reconhecem: Deus foi bom para conosco. Irmãos, eu acredito que talvez não são poucas as vezes que nós chegamos na igreja para prestar culto ao Senhor com um sentimento um pouco contrário. É como se nós estivéssemos com uma polaridade invertida. A gente fizesse o negócio de trás para frente. Não são poucas as vezes que a gente chega para o culto, para quê? Nós vamos nos abastecer de Deus, nós vamos ouvir de Deus, a gente vai dar uma recarga nas energias para aguentar a semana lá fora. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso, e que o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, não dá uma recarregada na gente com a palavra, com o poder do Espírito Santo. Mas a verdade é que o conceito bíblico de culto é que nós experimentamos da bondade do Senhor lá fora, nós experimentamos do cuidado de Deus, nós experimentamos da provisão de Deus, nós experimentamos da sua palavra, da sua ação em nós, e nós viemos à casa de Deus para celebrar a Ele por aquilo que Ele tem feito. Ele nos abençoa, sim,
Mas o culto é a linha final de uma vida de reconhecimento da ação de Deus. Quando você se reúne na casa de Deus para celebrá-lo, para adorá-lo, embora você seja abençoado, embora o Senhor derrame graça sobre você, o conceito bíblico é que você vem aqui reconhecer: Deus cuidou de mim. Nos desertos da minha vida, o Senhor providenciou o orvalho. Quando os inimigos se levantaram, Deus me fortaleceu. Na adversidade, o Senhor esteve comigo. Eu estava lá na angústia. A caravana dos peregrinos que agora estavam ali para adorar ao Senhor, iniciaram lá em Quedar, no meio da aflição, habitando no meio de um povo ímpio, que os tratava com hostilidade. E agora eles estavam no templo de Jerusalém, no meio do povo de Deus, para celebrar o Salvador. O que eles estavam fazendo naquele lugar não era necessariamente buscando algo para a sua vida lá fora, mas eles estavam levando a Deus a gratidão, o reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor já fizera por eles. Você entende como é que é um pouco diferente a polaridade? Ela deixa de ser utilitarista. Eu vou buscar de Deus para usar de Deus, para ela ser fruto de gratidão. Deus me conduziu aqui e eu o louvo por tudo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito. O comentarista Osterley situa esse salmo num contexto sacerdotal, e é bem esse o contexto do salmo. É como se ele fosse uma leitura responsiva. Pastor Márcio leu aqui hoje, se bem que não foi responsivo, nós lemos todos juntos, mas nós já fizemos isso várias vezes. Eu particularmente gosto de fazer, e acho que nós deveríamos adotar isso em todo culto. A leitura responsiva da palavra, onde um orador lê um versículo e a igreja responde outro versículo. É louvor, irmãos, é a palavra de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia na casa a semana toda, e aqui ele responde na palavra de Deus. Esse salmo, ele está nesse contexto de uma leitura responsiva, uma antífona, onde o sumo sacerdote canta os 2 primeiros versículos, e o coro dos sacerdotes respondem com o 3º versículo. Mas algo que é bastante interessante é que o sumo sacerdote é convidado a cantar pelo povo. O povo chegou na porta com os seus sacrifícios, com as suas ofertas, reconhece que Deus cuidou deles em todos os seus momentos na sua caminhada, que eles saíram da angústia e agora eles estão às portas de Jerusalém oferecendo os sacrifícios, e que Deus os aceitara. E o povo diz para os sacerdotes: bendigam ao Senhor, façam isso em nosso lugar, entrem lá agora no santuário e digam a Deus: o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor conduziu o povo, o Senhor permitiu que o povo chegasse aqui, bendigam ao Senhor. E eles aguardavam que o coro dos sacerdotes lá de dentro respondia para eles, dizendo assim: então que o Senhor abençoe vocês. Irmãos, é algo maravilhoso quando nós olhamos para esse salmo e entendemos que ele é esse convite profundo a louvarmos, a bendizermos a Deus por tudo que Ele já fez. Esse salmo situa a nossa mente e o nosso coração com respeito a uma teologia bíblica de culto, de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. É provável que ele esteja bem ligado à liturgia da festa dos tabernáculos, porque no período da festa dos tabernáculos, os sacerdotes serviam durante vários turnos durante o dia, diferente da Páscoa, que havia um turno apenas de celebração. Na festa do tabernáculos havia vários turnos, e os turnos diários, eles estavam ligados ao serviço de... quando a gente imagina o tabernáculo, irmãos, quando a gente imagina o templo do Senhor, a gente precisa imaginar quase que como um grande açougue, meio assim a céu aberto, onde eles levavam os seus animais como oferta, e os sacerdotes sacrificavam aqueles animais. Pastor, por que isso? Isso tinha um sentido didático. Eles entendiam que por conta dos seus pecados, um inocente estava morrendo. Eles olhavam para aquele animal e falavam: Senhor, deveria ser eu.
Mas o Senhor, por misericórdia, aceitou a oferta que eu lhe trouxe. Isso já apontava para Cristo, que iria morrer no nosso lugar. Então isso era feito a céu aberto. E durante o dia, os sacerdotes, os líderes ali, os levitas, eles trabalhavam com isso. Eles ofereciam, cortavam. E eles acendiam um fogo. E à noite eles celebravam, eles ofereciam ao Senhor. O povo chegou e falou: agora que vocês vão oferecer a Deus os nossos sacrifícios, bendigam ao Senhor. O comentarista Taylor observa que esse salmo, ele pertencia exatamente à festa dos tabernáculos por esse motivo, porque era uma oferta nas horas da noite. E aqui a gente pode falar: pastor, então o senhor leu o salmo errado para a gente pregar hoje cedo, né? Porque é só nas horas da noite. A ideia das horas da noite aqui, irmãos, é a ideia do serviço prestado a Deus em adoração. Naquele momento, o específico era aquele horário. Está dizendo assim: na hora certa de louvar a Deus, vocês bendigam ao Senhor. E ele nos mostra 3 aspectos aqui muito claros desse louvor, desse convite ao louvor, que é a mim e é a você. O primeiro convite, o primeiro aspecto é: bendiga ao Senhor, bendiga a Deus. Meu irmão, minha irmã, bendigam ao Senhor. Ele nos tem dado motivo para isso. Glorifiquem-no. E é o que o salmista diz, versículo 1: bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor. Acaso das horas da noite é na hora devida de fazer isso. É interessante a gente relembrar que o salmo é um clamor do peregrino para que o sacerdote os abençoe por meio da oração. A Bíblia, revista e corrigida, ela começa esse salmo dizendo assim: eis aqui, como se ele estivesse, o povo chegou, trouxe as suas ofertas diante dos sacerdotes e falou para os sacerdotes: olha, as nossas ofertas estão aqui, então ofereçam ao Senhor em gratidão, elevem a Ele. A Nova Versão Internacional ainda traduz melhor isso, dizendo assim: então venham, peguem as nossas ofertas e deem elas ao Senhor, vocês que fazem esse serviço. E eu e você, irmãos, em Cristo Jesus, nos tornamos sacerdotes nessa nova aliança. Eu e você em Cristo Jesus, hoje não precisamos mais trazer uma oferta de animais, uma oferta para ser cortada, porque Cristo já se ofereceu no meu lugar e no seu lugar. Hoje eu e você temos livre acesso para chegarmos diante do Senhor, sem nenhum intermediário humano aqui nessa terra. E por intermédio de Jesus, nós podemos bendizer ao Senhor. Nós podemos alçar a nossa voz e dizer: o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Eu sempre digo que eu e você estamos numa condição melhor do que os nossos irmãos que escreveram esse texto. As experiências deles foram profundas? Foram maravilhosas. Para nós, no nosso contexto, talvez elas soem um pouco como estranhas. Talvez nós não sentíssemos muito à vontade diante desse tabernáculo cheio de animais cortados a serem oferecidos a Deus. Mas é fato que a verdade a qual eles estavam apontando, nós já experimentamos. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi oferecido ao Senhor de uma vez por todas. E Deus o aceitou, e nós fomos perdoados, e eu e você podemos livremente adentrar diante de Deus e bendizer-lhe. Então bendigam ao Senhor. Esse é um convite para mim e para você. E como eu faço isso? Como deve se dar esse bendizer, essa adoração? Através da gratidão, irmãos. Através de amor ao Senhor. O Senhor já disse que quem me ama é quem faz o que eu mando, quem me obedece. Você ama a Deus na medida em que você obedece, em que você observa a sua palavra. Como eu bendigo ao Senhor? Com obediência, com oração, levantando mãos santas, louvando, trazendo as ofertas, vivendo em comunhão. Bendigam ao Senhor vocês que são povo de Deus. Vocês que estão na casa de Deus, com esse objetivo específico. O objetivo único de você estar aqui nessa manhã, e mais uma vez eu quero ressaltar,
embora eu e você sejamos abençoados por estarmos aqui. Embora eu e você experimentemos da comunhão de estarmos aqui. Mas o objetivo de você estar aqui nessa manhã não é outro que não seja bendizer ao nome do Senhor. Reconhecer os seus maravilhosos feitos, olhar para a sua misericórdia, ver como Deus tem conduzido a sua vida até aqui, como Ele nos tem poupado, como Ele nos tem visitado com graça, e mesmo quando caímos, Ele nos levanta, nós oramos arrependidos, Ele nos perdoa, a gente sai do caminho, Ele põe de volta. Esse é o motivo, bendigam ao Senhor. Quem? Eu. Você, os servos do Senhor, no contexto imediato dos Salmos, os sacerdotes que cuidavam do sacrifício do templo, trazendo para a nossa realidade, eu e você, sacerdotes dessa nova aliança, que temos livre acesso aos santos dos santos, e podemos nos achegar a Deus e chamá-lo de Pai, como o Salvador Jesus nos ensina na oração. Ele simplifica as coisas, a gente pode complicar um pouquinho, Jesus simplifica. Como Jesus simplifica? Nós, e assim, não é necessariamente uma crítica direta ao seu estilo de oração, às vezes eu nem percebo também isso aí, a oração é muito intuitiva, ponto. Mas Jesus falou, quando você for dirigir a Deus, você não precisa ficar falando necessariamente todo o histórico de Deus, é Pai, Ele é seu Pai, o acesso já está pronto. Seu filho, para falar com você em casa, ele bate palma, aperta a campainha, pede um requerimento em 3 vias, como é que é? Ele chega e fala o quê? Pai, mãe. E conforme a entonação da voz do pai e da mãe, você já sabe mais ou menos o que ele quer. Chegou com aquele paizinho, mãezinho, é dinheiro, você já sabe. E por que você já sabe? Porque a intimidade, a liberdade de acesso. Ele não precisa de intermediários. E vou dizer que se ele precisar de intermediários para acessar o pai ou a mãe, tem alguma coisa muito errada dentro da sua casa. O acesso é direto. Vós, servos do Senhor, cheguem na casa do Senhor e bendigam. E onde é esse lugar? É a casa de Deus, no templo. E olha como nós estamos numa condição muito melhor do que o povo. Porque lá eles tinham um lugar único e exclusivo, e não podia ser em outro lugar. Era só no templo em Jerusalém, só em Sião. Era o único lugar que eles tinham que correr com as suas ofertas. Nós podemos em qualquer lugar, em espírito e em verdade, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Nós temos esse lugar aqui, aleluia, louvado seja Deus. Ele não é uma representação do templo do Antigo Testamento, mas nós temos um lugar, uma hora específica, instrumentos específicos, equipe específica, material específico, investimento específico, para que nós estejamos diante do Senhor e o bendigamos. Bendigam a Ele na casa dEle. E aqui um adendo, irmãos, às vezes a gente perde um tempo tão precioso, às vezes a gente sai de casa, vem para a igreja, chega na igreja, fica desatento, desligado. Está aqui meio de corpo presente, sabe? Você está na casa do Senhor para bendizer Ele, esse é o lugar que nós temos separado para reunir o povo de Deus e bendizer o nome do Senhor. Quando? Agora. Pastor Maltexto diz que é só nas horas da noite. Já falei para você. O turno diário era o turno da movimentação, ligado aos sacrifícios. E o turno da noite era onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios, de maneira mais específica. A ideia de horas da noite é na hora apropriada do ajuntamento para louvar ao nome do Senhor. Para mim e para você, domingo, 10h30 da manhã, é a nossa hora apropriada aqui, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Por isso esse momento é especial, requer de nós atenção, requer de nós inteireza de envolvimento. Bendigam ao Senhor.
Irmãos, embora esse salmo seja relacionado com os sacerdotes que ofereciam sacrifício de louvor e adoração a Deus, lá no templo, em Cristo Jesus, nós somos chamados a fazê-lo hoje, a fazê-lo agora, ao som de música, ao som dos instrumentos de corda, dos instrumentos retumbantes, ao som das vozes do povo de Deus. Bendigam ao Senhor. É um convite, não deixa passar esse convite. Bendiga a Deus, relembre dos seus maravilhosos feitos. Vimos aqui, está no grupo do WhatsApp na igreja, as fotos e o vídeo para você ver. E todas as vezes que ali você ver aquele vídeo e tantos outros, fala assim, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça. Obrigado por poder ver. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque no deserto da minha vida, a bênção do Senhor vinha como orvalho e revigorava. Obrigado. Bendiga ao Senhor. O segundo aspecto desse convite. Primeiro, o aspecto é o objetivo. Bendigo. O segundo, é como. Como é que eu vou fazer isso? Versículo 2. Rendendo-se. Rendam-se ao Senhor. Dediquem-se a Ele. Você está aqui só para isso. Levantem mãos para o santuário e bendigam ao Senhor. Eu acho muito interessante essa redundância do clamor do povo, que ele começa dizendo o quê? Venham, bendiz. Você está na hora de fazer isso, no lugar de fazer isso, vocês são o povo para fazer isso, então agora vocês fazem o seguinte, vocês levantam as mãos para o santuário e bendiz. Sejam objetivos, não se distraiam. Não permitam que qualquer outro pensamento permeie a mente de vocês e tire de vocês o objetivo de vocês estar aqui agora. No versículo 1 nós vimos sobre a adoração. Quem deve adorar? Os servos. Onde? No templo. Quando? No horário específico desse trabalho. E aqui a gente vê como essa adoração deve ser feita. E aqui tem alguns aspectos interessantes para a gente observar. Porque a gente vai olhando para o texto e a gente esquece de alguns significados que são profundos no texto e que têm relação com os significados iniciais dele com o seu contexto. Por exemplo, levante as mãos. A ideia não é simplesmente ficar cantando com a mão levantada. Às vezes a gente faz isso, né? O dirigente da música fala, bate palma, levanta a mão. Às vezes o povo levanta assim, pá, todo mundo levantou, né? Vai ficar chato se eu não levantar. Vou levantar também, bora, fazer. E a gente não entende o que significa isso. Às vezes tem momentos, eu conheço pessoas que às vezes se irritam com isso. Falam, pastor, eu vou no culto e o povo pede para levantar a mão, o povo pede para abraçar. Eu fico só ouvindo, né? Se você for lá, eu vou pedir tudo isso aí também. Né? Eu fico até com medo de convidar, né? E pede para abraçar, e pede para dar a mão, e fala, abençoa o seu irmão, e fala isso, fala aquilo lá. Eu não gosto disso, pastor. Eu fico ali quietinho. Meu Deus, se eu for visitar lá, vai ver tudo isso. Por quê? Por que há isso? Porque é um significado para isso. Levantar as mãos é um símbolo de elevação dos corações em oração. Levantar as mãos é um símbolo de direcionamento da vida para Deus. Levantar as mãos é um símbolo de intencionalidade em se fazer o que está fazendo. Levantar as mãos é um sentimento de consciência, é um render-se da alma, é uma exteriorização de algo que está interno, de reconhecimento de dependência, de gratidão. A nossa entrega ao Senhor é uma rendição. A gente vê em filmes policiais aí, o policial aborda aí um meliante, fala, levanta as mãos, porque ele está rendido. Ele não está apto a defender-se. Quando nós levantamos as mãos ao Senhor, nós estamos rendidos a Ele. Nós reconhecemos a dependência que temos nele. É um ato intencional, irmãos. É um ato didático, de nós nos relembrarmos daquilo que o Senhor tem para nós. A postura costumeira das orações do povo de Israel era orar com as mãos levantadas ao Senhor. Eles não estavam querendo que saísse poder, não. Quando eles levantavam as mãos, eles falavam, Senhor, eu me rendo completamente a Ti.
Eu sou teu, meu coração está voltado para ti, minha alma é tua, a intencionalidade desse momento é teu, eu não tenho outro motivo para estar aqui, que não seja te adorar, te bendizer, te exaltar, te engrandecer, porque o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus que me conduz no meio dos desertos, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é meu baluarte, o Senhor é o meu socorro, como diz o Alan ali, eu habitei no esconderijo do Altíssimo, e eu experimento da poderosa mão e do cuidado do Senhor sobre mim, eu me rendo completamente a ti, tudo que é meu é teu. É muito mais do que ficar com a mão erguida, com o braço doendo, é estar com o coração prostrado, com a intenção focada, com a mente. Isso aqui tem a ver com o que Paulo diz em Romanos 12, do culto racional, de saber o que eu estou fazendo. Às vezes a emoção me toma, me chacoalha, eu vou às lágrimas, os meus lábios se enchem de glória a Deus, de aleluia, mas eu sei o porquê disso tudo, porque eu estou rendido diante do Altíssimo, que recebeu minha oferta. No caso dos sacerdotes do Antigo Testamento e do povo, que recebeu minha oferta e minha adoração, no meu caso e no seu caso, que se ofereceu em meu lugar. E agora eu posso bendizê-lo. Levante as mãos, mas diz mais. Levante as mãos para o santuário. De acordo com uma nota na margem da Bíblia comentada King James, levantar as mãos para o santuário tem o significado de levante as mãos em santidade, em consagração. Levante as mãos sabendo que essas mãos, elas estão sendo elevadas ao Altíssimo. Levante essas mãos com intenção real, com intenção verdadeira no seu coração, de abrir mão de suas defesas, dos seus argumentos, dos seus conhecimentos, das suas percepções e entregar-se completamente a Deus. Eu me rendo em direção ao santuário. Eu me prostro em direção do santuário. Eu me rendo diante da santidade plena de Deus. Eu me submeto à sua vontade. Eu nego a mim mesmo. É isso aí, irmãos. Levante as mãos para o santuário. Esse pensamento é similar ao pensamento que o apóstolo Paulo demonstra escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Que quando os homens, na sua oração, renderem-se ao Senhor, que eles de fato se submetam ao Senhor. Mais além, levantar as mãos é sinônimo de oração, que quando você for orar, aqui, qualquer lugar, que você de fato esteja disposto a receber a resposta que Deus tem para te dar. Porque às vezes a gente vai orar com a resposta pronta. Você nunca fez isso? Ó Deus, é o seguinte, vim orar para o Senhor aqui, mas pensei bem lá em casa. Então, sobre esse assunto aqui, eu acho que isso aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu já fiz isso, já fiz aquele outro, já caminhei esse caminho. Então é o seguinte, Deus, aqui, o projeto está pronto. Tudo certinho. Agora, o Senhor dá um ok aí. Carimba. Não é assim as nossas orações muitas vezes, irmãos? Senhor, eu já fiz do meu jeito, já vi que o meu jeito é certo. A opção que eu estou dando para o Senhor é dizer o quê? Ok. O salmista está dizendo assim: adore o Senhor, bendiga a Ele, e quando você for orar a Ele, esteja disposto a render-se, a submeter-se à sua vontade, ao seu querer. Quando você entrar diante dele reconhecendo que Ele te aceitou, você diga então: Senhor, já que eu estou aqui, faz o que o Senhor quer. Lembra do Salvador Jesus orando no Getsemane? Ele sabia que ele se tornaria pecado por nós. Naquele momento ele sabia dos açoites, da coroa de espinhos, da cruz, dos cravos,
da vergonha, da cusparada, do vexame, do escárnio, dos tapas, do chicote. Naquele momento, ele sabia que quando ele tomasse sobre si o meu pecado e o seu pecado, ele experimentaria da ira de Deus, que diz que na sua santidade plena, ele não contempla o pecado. E ele, por um instante, que eu não sei que tamanho que é esse instante, dentro da economia da eternidade de Deus, ele sentiu o afastar do olhar de Deus. Ele sentiu por um instante aquilo que aqueles que vão para o inferno sentirão eternamente. Ele sabia de tudo isso. E ele falou: Pai, a tarefa é muito difícil. Enquanto ele orava, ele suava. Lembra do texto? Era um suor normal, irmãos? Ele suava sangue. Contudo, eu me rendo. Estou aqui, Pai, com as mãos levantadas para o santuário, dizendo: não faça a minha vontade, mas faça-se a sua vontade. Nós somos convidados a louvar a Deus, nos submetendo à vontade dEle, irmãos. É assim que você adora a Deus de verdade. Não se engane. Deus não se impressiona com música. Lá no céu vai ter uma anjada top. Toca ali, galera do clássico, a galera toca um bar legal. Galera mais metaleira, galera mais antiga. Os anjos arrebentam. Um louvor. Perfeita adoração. Deus não se impressiona com a nossa música. Deus não se impressiona com o nosso culto. Deus não vai chegar assim porque a igreja tem 1, 2, 10, 100, 1000, 1 milhão. Aquela igreja, a gente se impressiona com isso, né? Você assiste o culto, quanta gente. Deus não vai fazer: rapaz, povo hoje, hein? Bombou. Deus não se impressiona com isso. Isso não mexe no coração de Deus. Isso não toca no coração de Deus. Sabe o que agrada a Deus? O termo pode ser um pouco estranho. Sabe o que mexe no coração de Deus? O que toca o coração de Deus? Eu sei que para a gente é um termo que é um pouco estranho, que dá a impressão de que pode moldar a Deus, mas não é isso. Sabe o que faz com que Deus aceite o nosso sacrifício? Primeiro, estar em Cristo Jesus. Segundo, obediência. O caminho mais curto entre o crente e a bênção de Deus é a obediência. Você quer experimentar da bênção de Deus? O obedeça. Levante mãos para o santuário. Ore com a intenção de ouvir a vontade de Deus. Ore com a intenção de se submeter ao desígnio santo que Ele tem para você. E mais, redundantemente, os sacerdotes e o povo são chamados ao quê? E bendigam. Então, levanta a mão, ora com santidade, com intencionalidade, e saiba que Deus tem o melhor para você, e considerando que Deus tem o melhor para mim, que Deus tem o melhor para você, bendigam ao Senhor. Faça o que tem que fazer, se submeta. Irmãos, em Cristo Jesus nós temos o livre acesso para a adoração a Deus. Nós não precisamos mais de sacerdote. Não precisamos do sumo sacerdote. Porque o perfeito, o santo sacerdote já se ofereceu no nosso lugar. Ele fez a oferta e recebeu. Ele é o sacerdote e o sacrifício. Ele é o cordeiro e é aquele que oferece o cordeiro. Ele se ofereceu no nosso lugar. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Portanto, irmãos, louvemos a Ele. Levantemos nossas mãos em santidade, com desejo de nos submetermos à vontade dEle. E bendigamos a Ele, dizemos: Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim, às vezes eu não entendo não, Senhor. Vamos ser sinceros, a gente não entende muito, né? Fala a verdade. Quando a gente ouve um não de Deus, assim, a gente fica meio atravessadão, né? Tem dia que a gente até se revolta com Deus. É o cachorro latindo para a lua, irmãos. Vai mudar alguma coisa? Em nós muda.
Porque a gente troca a rebeldia pela gratidão. Eu sei que os seus caminhos são os melhores que os meus. O Senhor me conduziu até aqui. O Senhor cuidou de mim. E eu oro ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Pastor Orlando diz que os sims de Deus são bons, porque são de Deus. Não é porque eles são sims. O sim de Deus é bom, porque ele é o sim de Deus. E o não de Deus é igualmente bom, porque é o não de Deus. De maneira que o que é bom não é o sim, nem o não, mas o Deus que o profere, que tem sabedoria e tem o melhor para nós. Para terminar, nesse convite da adoração, bendiga ao Senhor, levante mãos ao Senhor e receba da bênção do Senhor. Quando nós nos achegamos ao Eterno, por intermédio de Cristo Jesus, em sinceridade de coração, sabendo que nós temos o novo e vivo caminho inaugurado no sangue do Salvador, levantamos mãos, nos submetemos a Ele, Ele nos abençoa. É muito bonito quando nós vemos nesse versículo 3 que diz, que de Sião o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. Nessa antífona, onde os sacerdotes são chamados a bendizer ao Senhor, o que o povo aguardava era exatamente a resposta. O povo chegou e falou, olha, bendiga ao Senhor por nós, nossos sacrifícios, nossas ofertas, levante as mãos para o santuário, bendiga ao Senhor. E quando o povo ouvia o coro dos sacerdotes, com a bênção de Deus, aquilo alegrava o coração. E eles ouviam os sacerdotes em coro dizendo, então, que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra, abençoe você. Essa bênção é dirigida, irmãos, ao sumo sacerdote, que passa para o povo. Bênção sacerdotal, Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o rosto e dê paz. O povo sentia, Deus nos recebeu. A gente está feliz demais. O Senhor nos recebeu e nos abençoou. E é uma bênção que vem de Sião, percebam, do lugar da morada de Deus, do lugar onde Deus é adorado, do lugar onde Deus recebe os nossos sacrifícios. Que de Sião o Senhor te abençoe. É como se o sacerdote estivesse dizendo o seguinte, olha, o Senhor conduziu vocês em toda essa caminhada. Vocês saíram lá do Quedar, da angústia, da aflição, passaram pelo deserto, frio à noite, calor de dia, chegaram com as suas ofertas, e eu tenho algo bom para dizer para vocês. Que aqui do santuário de Deus, da sua habitação, do lugar especial onde Ele está, Ele aceitou vocês, Ele recebeu vocês e Ele abençoou vocês. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. O Deus que está entronizado acima de todas as coisas nos recebeu em Cristo Jesus. Que de Sião o Senhor abençoe vocês. E Ele diz mais, olha, sabe por que Deus tem poder para abençoar vocês? Porque Ele é o Criador do céu e da terra. Se tem um lugar de onde podem vir bênçãos, é de Deus. É o único lugar. Nós temos visto crescer um personalismo em muitas igrejas, onde a pessoa imagina, eu abençoo você. Eu abençoo você. Mas, do fato, quando nós entendemos aqui a teologia bíblica, a gente fala, não, é que Deus abençoe você. Eu não tenho poder para te abençoar. Não tem poder para nada. Mas tem alguém que lá de Sião, quando Ele nos recebe em Cristo Jesus, o Criador do céu e da terra, que Ele abençoe você. Outro aspecto da bênção, quando Ele diz, de Sião Deus te abençoe, é que Sião é o lugar do pacto de Deus, da aliança de Deus. Que o salmista está dizendo assim, que o Deus da aliança
que o Deus que aceitou e aliançou-se com você, aquele que jamais te deixará, jamais te abandonará, aquele que fez um compromisso, jurando pelo seu nome, não havendo algo maior do que si mesmo para jurar, Deus jurou por si mesmo, tinha nada maior, aquele que se comprometeu consigo, com a sua palavra, Ele é o Deus que abençoa, é o Deus que não abandona, é o Deus que corrige, mas não abandona. Irmãos, nós somos esse povo da aliança, sobre o qual Deus derrama as bênçãos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos pela graça, recebemos livre acesso, fomos escolhidos e aceitos como filhos amados, fomos feitos herdeiros em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo afirma que nós já recebemos toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, quando o Senhor nos escolheu em amor. Efésios 1, de 3 a 6. Eu e você somos convidados a adorar ao Senhor. Eu e você temos livre acesso. Nós somos chamados hoje a louvar, a bendizer. Então eu quero dizer para você, faça isso com alegria. Não é porque você tem algo a oferecer. É porque, embora o que você tem para oferecer seja muito pouco, aquele que ofereceu-se no seu lugar te aceitou em Cristo Jesus. É Ele quem abençoa. É Ele quem derrama graça. Por isso, irmãos, bendigam o Senhor. Cante seus maravilhosos feitos. Cante. Passa a semana cantando. Passa a semana declamando o versículo. Passa a semana lembrando do Senhor. Passa o dia inteiro. E que no domingo, quando você vier louvar o Senhor, você não vem buscar nada não. Você vem trazer. Fala, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor já cuidou de mim. Cantem, contem os seus maravilhosos feitos. Bendigam ao Senhor. Rendam-se ao Senhor. Irmãos, em nome do Salvador Jesus, não chegue diante do Senhor com oferta do seu jeito. Renda-se. Quando você levantar sua vida em oração, sua voz, suas mãos ao Senhor, diga, Senhor, eu estou aqui para me submeter à sua vontade. A intenção do meu coração é esvaziar-me de mim mesmo, para ser cheio do Senhor. Rendam-se e sejam abençoados. Vivam como abençoados. Vivam como herdeiros da graça. Recebam o favor do Senhor, porque Ele nos aceitou em Cristo Jesus. Amém? Nós terminamos essa série, irmãos, de uma maneira maravilhosa. Assim como nós terminaremos a nossa vida de uma maneira maravilhosa na glória do Senhor. O povo saiu do deserto, chegou a bênção de Deus no templo. Eu e você saímos de uma vida de pecado, destruídos, e chegaremos no céu, na glória de Cristo, onde nós o veremos como Ele é, e lá nós vamos ouvir, sejam abençoados. Que o Pai, que desde Sião os abençoa, Criador do céu e da terra, os recebam. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Que na nossa peregrinação, a gente chegue nas portas de Jerusalém, olhando para o sacrifício de Jesus no nosso lugar, e fala, Senhor, obrigado, chegamos. Obrigado porque o Senhor nos recebe. Chegamos, Pai. E que possamos ouvir, venha. Entre no gozo do seu Senhor. Lembre disso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o rosto sobre nós e nos dê paz. Amém? Feche teus olhos.